Você sabia que com uma equação matemática ajustada você consegue fazer o cálculo de volume das árvores de maneira mais prática, precisa e confiável? Você sabia que é possível fazer esse ajuste no Excel mesmo, sem precisar utilizar nenhum software específico ou caro? Você quer aprender a fazer isso? Então me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos lá. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso, e nesse vídeo eu vou te explicar um passo a passo e também diversas outras informações importantes e úteis que você precisa a respeito de ajuste de modelo de equação matemática para cálculo de volume, tá? E eu vou mostrar como você vai fazer isso no Excel mesmo, tá? Uma vez que você tenha já uma base de dados de árvores em que você conheça já o volume dessas árvores, com base nessa base de dados que você tenha, então você faz um ajuste, uma equação matemática, de tal forma que com essa equação matemática, para outras árvores você vai só precisar de algumas informações que a equação ela já vai fazer o cálculo de volume para você de forma automática, tá bom? Essa equação que eu vou mostrar aqui nesse vídeo é a equação de Schumacher e Hall, que é uma equação já bastante difundida no setor florestal, né? Ela é uma equação que ela leva em consideração o diâmetro ou circunferência da árvore, e ela leva também em consideração a altura, e aí uma vez que ela já é ajustada, ela já faz para você o cálculo de volume das árvores, tá bom? Bem, isso é muito bacana, muito importante, porque uma vez que você já tem uma equação matemática já ajustada, de acordo com os seus dados, né, que você possa ter no seu povoamento florestal, isso vai te proporcionar um ganho de tempo, esforços, né, e também um ganho de dinheiro muito importante no seu inventário florestal, tá? Porque imagina você fazer um inventário florestal e aí você vai lá normalmente, né, no inventário florestal a gente faz lá a medida da circunferência e também da altura das árvores. De repente até a altura das árvores pode ser uma estimativa de acordo aí com modelos de relação ipsométrica, mas de maneira geral, você para calcular o volume da árvore, você precisa ter informação da circunferência, o diâmetro, e também a informação da altura, né? E aí se você já tiver uma equação matemática já ajustada, isso vai fazer com que o cálculo de volume no seu inventário florestal ele seja muito mais confiável e preciso, né? Tanto o volume por árvore, quanto o volume por parcela, quanto o volume por hectare, quanto o volume do talhão todo, quanto o volume do povoamento florestal todo, né? Imagina você já ter uma equação volumétrica já ajustada para você fazer o cálculo de cada um desses volumes, né? Se você já tiver isso já bem ajustado e definido, isso eu vou mostrar aqui para você como que você pode fazer. Isso vai trazer muito mais confiabilidade no seu trabalho, né? Seja você um prestador de serviço ou funcionário de uma empresa, ou se você quer fazer um inventário para sua própria finalidade, né? De maneira geral, então, a gente pode garantir que o fato de você já ter uma equação ajustada vai te trazer muito mais confiança na hora de você realizar o seu trabalho. E aí também é importante a gente entender que para você fazer esse ajuste, né, da equação volumétrica aqui de Schumacher e Hall, que eu vou explicar aqui nesse vídeo, para você fazer esse ajuste, primeiramente é importante você já ter uma base de dados de árvores onde você já fez lá uma medição de volume, né? Em campo, eu diria aqui no caso através de uma cubagem rigorosa, né? Para quem não sabe, cubagem rigorosa é aquele processo em que você faz o cálculo de volume real das árvores, né? Por via de regra, na maioria das vezes, num processo de cubagem rigorosa, você vai derrubar várias árvores e para cada uma dessas árvores você vai fazer várias medições ali de circunferência, o diâmetro ao longo da tora. Aí com isso você vai ter o volume, né, de cada uma dessas seções que você fizer aí essas medições. Dessa forma você tem ali as informações de circunferência, altura do peito, você tem a informação da altura total real, você tem a informação do volume real de cada uma dessas árvores, né? Então, esse tipo de coleta de dados, né, a cubagem rigorosa, ela é muito importante porque ela vai te proporcionar essa informação do volume real dessas árvores que você fizer a cubagem rigorosa. Mas a gente sabe que a cubagem é um processo que leva tempo,
é custoso, né? Então é muito difícil você fazer a cubagem em todas as árvores do povoamento florestal. Então, o que é uma coisa muito importante que a gente precisa entender? Que para você fazer o ajuste da equação matemática, você vai então fazer a cubagem rigorosa em algumas das árvores do povoamento florestal, né? Essas árvores vão ser como que amostras, né? E elas vão compor aí a base de dados que vai ser necessária para você fazer a cubagem rigorosa. E aí, uma vez que você tem essa base de dados, né, de árvores em que você calculou o volume real delas, a partir daí então você faz aí um ajuste de modelo matemático, e esse modelo matemático ajustado é ele então que vai fazer o cálculo, a estimativa das outras árvores em que você não precisa fazer derrubada para fazer a cubagem rigorosa, né? Ou seja, você faz a cubagem, né, tem lá a sua base de dados, com base nessa base de dados você ajusta a equação matemática, e aí com essa equação matemática ajustada é que você vai fazer a estimativa de volume das outras árvores que vão estar em pé, né? Essas outras árvores que vão estar em pé, você pode então fazer um inventário mais rápido, né? Mais com rendimento melhor em campo, tá? E aí com a equação dela bem ajustada, você tem aí um cálculo de volume bem mais confiável e preciso, tá? Espero que vocês tenham entendido também a importância de se fazer uma boa cubagem rigorosa no povoamento florestal. Lembrando que existem diversas equações de volume na literatura, tá? E você, claro, você pode, se você achar melhor, se você quiser até ser mais minucioso aí na hora de você gerar o seu relatório, fazer os seus cálculos, você pode testar essas diversas equações de volume que existem na literatura, tá? Aqui nesse vídeo eu vou explicar para você especificamente sobre a equação de Schumacher e Hall, que ela é dada pela equação logaritmo natural do volume é igual ao coeficiente B0 mais coeficiente B1 vezes o logaritmo natural do diâmetro ou circunferência mais coeficiente B2 vezes o logaritmo natural da altura, tá? Então, a equação de Schumacher e Hall ela é dada aí por essa equação, tá? Mas existem outras equações também que você pode testar, tá? Que são, até anotei aqui na minha colinha, tá? Que tem a equação de Spur, equação de Rush, eu acho que é assim que se pronuncia, equação de Mayer, equação Naslund, equação de Stott, ou seja, você pode pesquisar aí na literatura diversas outras equações, né? E conforme eu vou explicar aqui para você como você faz essa equação de Schumacher, você pode também testar outras, e assim como eu vou explicar para você como que você analisa se a equação está bem ajustada ou não, você pode fazer essa análise em diversas outras equações também a seu critério. Bom, então vamos lá, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que é, né, o passo a passo para você fazer esse ajuste aí desses dados e poder gerar a sua equação matemática ajustada para cálculo de volume de árvores, tá? Então, nessa base de dados aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui são dados de cubagem rigorosa anteriormente que eu fiz num povoamento florestal. Aqui no caso, só para vocês entenderem, foi um plantio de teca, onde foi feita a cubagem rigorosa. E aí a gente tem informação de várias árvores, né? E aqui para cada uma delas, depois da cubagem rigorosa, a gente tem essas informações aqui, árvore por árvore, informação de CAP, altura e volume por árvore, tá? E aí, ó, a gente tem aqui um total de, vamos ver, um total de 113 árvores em que foi feita a cubagem rigorosa delas, tá? E aí você, no primeiro momento, você pode estar se perguntando, né? Então eu tenho que fazer a cubagem em mais de 100 árvores, esse tem que fazer mais, tem que fazer menos? Não necessariamente, tá? Até porque, como eu disse, a cubagem rigorosa é um processo que é custoso, dá trabalho. Então eu diria para você verificar no campo uma quantidade de árvores que você acha que representa ali o povoamento, né? Você pode então, por exemplo, pegar a circunferência média das árvores aí no povoamento e verificar nas árvores que tem essa média de circunferência ou diâmetro, você escolhe ali uma quantidade, pode ser até uma quantidade menor de árvores, tá? Que aí você já vai ter ali a sua base de dados de acordo com a média da população, tá? Então, para cada uma dessas árvores, como eu disse,
foi feita a cubagem rigorosa e lá no campo a gente derrubou elas, e aí a cada, se eu não me engano, a cada 2 metros a gente fez ali a tomada de medida da circunferência. Então dessa forma a gente tinha ali a medida da circunferência ao longo da tora. Então eu não vou me adentrar muito em como que se faz a cubagem, tá? Mas o fato é que para cada uma das árvores, dessas árvores aqui que vocês estão vendo, a gente tem essa informação real, tá? Não é uma estimativa, a gente tem essa informação do CAP, da circunferência, altura do peito, a gente tem aqui a informação de altura e também a gente tem a informação de volume, tá? Então, olha só, para a gente calcular, a gente fazer aqui o ajuste da equação de Schumacher-Hall, eu vou até escrever ela aqui, ó, que ela é dada por essa equação aqui, ó, logaritmo de ln de volume é igual ao coeficiente de B0 mais B1 vezes o logaritmo do CAP, ou você pode também fazer com logaritmo de DAP no lugar de CAP, também não tem problema, tá? Mais B2 vezes o logaritmo da altura, que eu vou colocar aqui H, tá? Essa aqui é a equação de Schumacher-Hall, tá? Então, para a gente fazer aqui esse ajuste no Excel, eu vou até negritar e deixar uma letra maior. Para a gente fazer o ajuste dessa equação aqui no Excel, então primeiro a gente precisa gerar todos esses parâmetros, todos esses valores aqui. ln de volume, ln de CAP e ln de altura, tá? Então, para isso, eu vou acrescentar aqui esses parâmetros aqui que a gente vai calcular no Excel para a gente poder fazer esse ajuste, tá? Então, primeiro aqui uma coluna com ln de CAP, outra coluna com ln da altura e outra coluna com ln de volume, tá? Então, vamos lá, árvore por árvore, eu vou fazer aqui, ó, igual ln, abre parêntese, do CAP, fecha parêntese, calculou aqui, ln de CAP. Igual ln da altura, mesma coisa, fecha parêntese, calculou aqui ln de altura. E também ln do valor aqui de volume. Tá? Fechei parênteses, então eu tenho calculado aqui já esses parâmetros, tá? ln de CAP, ln de altura e ln de volume. Eu não preciso fazer digitar isso aqui linha por linha, então eu só vou selecionar aqui, venho aqui no canto, dou um clique duplo, pronto, ele já calculou isso para todas as árvores aqui da minha base de dados, tá? Então eu já tenho calculado aqui, ó, ln de volume, ln de CAP e ln de altura, tá? Então, continuando, agora a gente vai fazer aqui no Excel, a gente vai utilizar a ferramenta que vai encontrar para nós esses parâmetros aqui, ó, B0, B1 e B2, para aí a gente dar continuidade, tá? Então, para isso, você vem aqui, ó, em dados, aí você vem aqui em análise de dados, tá? Se não tiver isso aí no seu Excel, né, às vezes essa função ela não está habilitada de análise de dados, então você vem aqui, ó, em arquivo, aqui em opções, aí aqui no Excel você vem aqui em suplementos, aí aqui nessa parte aqui onde tem suplementos do Excel, você clica aqui em ir, e aí você habilita essa caixinha aqui, ó, de ferramentas de análise, a minha aqui ela já está habilitada, tá? Então se você não tiver isso habilitado, você clica aqui em habilitar, dá OK, aí ele vai aparecer aqui, análise de dados, tá? Então, continuando, a gente vem aqui em análise de dados, aí você marca essa opção aqui, ó, regressão, tá? Dá OK. Daí aqui, ó, ele tem esses campos aqui, eu vou até apagar aqui, peraí. Ele tem esses campos aqui para serem marcados, ó, intervalo Y de entrada. O que é intervalo Y? Deixa eu colocar lá em cima de novo, tá? O intervalo y, aqui na equação que a gente está vendo, o intervalo y é tudo que está antes do sinal de igual. Então, o ln de v, né, o ln de volume, é que é o meu intervalo de y. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou selecionar toda a minha base de dados. Aí eu vou clicar aqui e vou apertar Shift e Ctrl para baixo. Aí ele selecionou tudo até o final. Eu selecionei aqui o meu intervalo y. E o intervalo x... Deixa eu voltar para cá de novo. O intervalo de x é tudo que está, todos esses parâmetros que estão depois do sinal de igual, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, o ln de CAP e o ln de altura.
Eu aperto agora Shift, Ctrl para baixo, ele selecionou toda a base de dados até o final, beleza? Tá? Aqui, ó, como eu selecionei desde essa primeira linha, onde está o rótulo, onde está aqui esse rótulo do que é o parâmetro, então eu vou marcar aqui rótulos, tá? Ou se você quiser marcar só a parte dos números, aí você desmarca os rótulos, porque aí para não gerar nenhum erro, tá? Os outros parâmetros aqui você pode deixar do jeito que tá, ok? Aqui em intervalo de saída, se eu marcar aqui nova planilha, ele vai gerar aqui uma nova aba, uma nova planilha. Mas eu quero que os parâmetros estatísticos apareçam aqui mesmo. Então eu seleciono aqui intervalo de saída, e aí eu vou clicar aonde que eu quero que apareça esse intervalo de saída. Então eu vou marcar bem aqui, ó, intervalo de saída, cliquei aqui nessa célula. Pronto. Feito isso, eu dou OK. Pronto, ele apareceu aqui todos os resultados e parâmetros estatísticos calculados, tá? Então eu quero chamar a atenção principalmente para esses aqui, ó, R quadrado ajustado, vou até destacar em amarelo, tá? Aqui, ó, esses coeficientes aqui, coeficientes de interseção, esses aqui são os que a gente quer também, tá? O coeficiente de interseção é o coeficiente B0. Esse coeficiente de ln de CAP é esse B1, que vai multiplicar o ln de CAP. E o coeficiente aqui do ln de altura é o coeficiente B2, tá? Então, a gente já tem calculado aqui, ó, os coeficientes B0, B1 e B2, tá? E também esses valores aqui de erro padrão, eu também vou destacar, porque isso aqui são informações que nos ajudam a entender essa parte estatística da confiabilidade aqui da equação, tá? Então, por exemplo, o R quadrado ajustado, quanto mais próximo de 1, né? Quanto maior for esse valor, quanto mais próximo de 1 for, melhor, tá? Porque significa que ele tem aí uma boa confiabilidade da equação, tá? E aqui no caso do erro padrão, o ideal é que ele seja mais próximo possível de 0, tá? Porque aí significa que cada um desses parâmetros aqui, na hora de compor a equação, ele vai estar ajudando a explicar, no caso aqui, o volume, tá? Então, a gente já fez aqui essa análise de dados, já encontramos aqui esses parâmetros, né, esses coeficientes B0, B1 e B2, tá? Que tá aqui, coeficiente de interseção, coeficiente de ln de CAP e ln de altura, tá? Então, agora, como que você vai aplicar para ver aqui como que faz esse cálculo de volume, tá? Então, eu vou até acrescentar uma coluna aqui, ó, de volume estimado, tá? E aí agora a gente vai utilizar esses parâmetros para calcular o volume, tá? Então aqui, ó, estão vendo que a equação ela tem ln de volume e é igual a tudo isso aqui, tá? Então eu vou já jogar esse valor aqui do ln, eu vou jogar para o outro lado do sinal de igual, porque eu quero que fique agora só o volume antes do sinal de igual, tá? Então eu vou fazer aqui igual exponencial, tá? EXP no Excel. O EXP significa que eu estou passando o ln para o outro lado, tá? Então vai ser EXP, abre parênteses, e agora sim eu vou utilizar essa equação que está aqui desse lado. Então vai ser igual o B0, tá? Cliquei aqui no valor de B0, mais agora B1 vezes ln de CAP. Então vou clicar aqui, B1 vezes, que é sinal de asterisco, vezes ln de CAP. Cliquei aqui ln de CAP, tá? Continuando a equação, mais B2 vezes ln de altura, tá? Então vai ficar aqui B2 vezes ln de altura, tá? E aí eu fecho o parêntese que eu abri ele bem aqui, tá? Dou Enter, pronto, ele fez aqui um cálculo de volume estimado, tá? E aí, agora novamente, eu vou clicar e arrastar isso tudo aqui para baixo. Só que aí uma dica importante aqui no Excel para você fazer é que do jeito que está aqui, se eu só arrastar aqui para baixo, olha só, ele ficou aqui um volume de 508, outro de 3, outro de 1. Isso porque quando eu só clico e arrasto aqui no Excel para baixo, esses valores aqui, o Excel automaticamente ele também vai arrastando para baixo, tá? Então, vou dar um Ctrl Z aqui, desfazer, tá? Então, o que eu quero é que na hora de eu arrastar para baixo, esses valores aqui fiquem travados, tá? Então, para isso,
eu vou apertar aqui em cima dessa célula aqui que eu quero que fique travado, eu apertei aqui F4 no teclado, ele coloca aqui, ó, esse cifrão antes e depois da letra. Pronto, ele travou aqui. Então, a mesma coisa aqui, no valor aqui do coeficiente B1, travei também. Aqui no coeficiente B2, travei também. Enter, tá? Agora ele tá aqui travado, tá? Agora sim, eu dou um clique aqui para baixo, né, para ele arrastar tudo para baixo, pronto. Então, para cada uma das árvores, eu tenho aqui as informações reais que eu já tinha coletado e tem as informações aqui do ajuste matemático, tá? Sendo que essa última aqui é o volume estimado, tá? Então, vou acrescentar aqui, ó, vou inserir mais uma coluna para a gente entender o resíduo, tá? Ou seja, eu quero saber quanto que está dando diferença entre o estimado e o real, tá? Então, vou fazer aqui igual o valor estimado menos o volume real, tá? Nesse caso aqui deu 0,09, tá? E aí eu vou acrescentar mais uma aqui também, porque eu quero agora saber o resíduo percentual, quanto que isso representa em percentual, tá? Então, eu vou fazer aqui igual esse valor do resíduo dividido pelo valor real, tá? Então, aqui no resíduo eu vou ajustar aqui, formatar células, apertei Ctrl 1, tá? Para formatar a célula, aí vem aqui em porcentagem, tá? Ó, nesse caso aqui deu um percentual de 9%, tá? Então, vou selecionar aqui, clicar para baixo, tá aí, pronto, tá? Então, para cada uma dessas árvores também eu tenho aqui um valor de volume estimado, um valor aqui de resíduo e resíduo percentual, tá? Então, gente, aqui, nesse primeiro momento, está feito esse ajuste da equação matemática, tá? Para você aplicar aí na sua base de dados, no seu inventário florestal, tá? E aí, conforme eu expliquei para vocês, tem também esses parâmetros estatísticos aqui para a gente entender, tá? Só que eu também vou colocar isso aqui numa forma essa análise que a gente está fazendo, eu vou colocar aqui numa forma de um gráfico para a gente entender visualmente como que fica esses dados, tá? Como que fica esse ajuste de equação, tá? Então, eu vou fazer um gráfico aqui, ó, do circunferência, do CAP, selecionei tudo, selecionei todos os dados do CAP e aqui os dados de volume, tá? Cliquei Shift, Ctrl para baixo, selecionei tudo, beleza. Então eu vou fazer aqui, ó, um gráfico, inserir gráfico de dispersão, tá? Então eu vou arrastar ele para baixo aqui, ó, só para a gente entender, tá? Aqui no eixo X desse gráfico a gente tem os valores de CAP e aqui no eixo Y a gente tem os valores de volume por árvore, tá? Então, a gente até enxerga aqui uma certa curva, né, de comportamento dos dados, tá? À medida que vai aumentando o valor de CAP, os valores de volume por árvore também vão aumentando, tá? Mas agora eu quero fazer uma comparação com os dados estimados, para ver como que eles se encontram aqui na hora da gente fazer essa comparação pelo gráfico, tá? Então, novamente, eu vou fazer aqui, ó, vou selecionar os dados de CAP, apertei Shift, Ctrl para baixo. Agora os dados aqui de volume estimado, tá? Mesma coisa, Shift Ctrl para baixo, tá? Vou vir aqui inserir gráfico de dispersão. Aí esses dados aqui que a gente está vendo já é os dados de volume estimado, tá? E aí eu vou dar um Ctrl C aqui nesse gráfico, ó, Ctrl C, cliquei aqui em cima do outro gráfico que eu já tinha feito, Ctrl V. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Agora aqui, gente, olha só. Esse aqui que a gente está vendo em laranjado, deixa eu até aumentar aqui. Esse aqui que vocês estão vendo em laranjado são os dados reais, tá? E esse que vocês estão vendo em azul é a curva, são os dados de volume estimado, tá bom? Então a gente percebe que nesse caso aqui, como os dados reais eles estavam tendo muita variação para mais, para menos, então a gente percebe que os dados estimados eles
seguem ali um padrão, eles vão seguindo como se fosse numa média, né, de acordo aí com o que foi feito o ajuste, tá bom? Então, isso aqui é uma forma da gente procurar enxergar também como que esse volume estimado, como que esse ajuste, essa equação, ela se comporta em relação aos dados reais, tá? Além desse gráfico aqui, comparativo aqui de volume, eu também vou fazer, no caso aqui, um gráfico dos resíduos, tá? CAP em relação aos resíduos, tá? Então, novamente, eu vou selecionar aqui o CAP e vou também selecionar os dados de resíduo, tá? Aliás, então, peraí, eu vou usar o resíduo percentual, que acho que fica melhor para a gente compreender. Resíduo, selecionei CAP e resíduo percentual. Novamente, eu vou vir aqui em inserir, gráfico de dispersão. Deixa eu colocar ele aqui para baixo. Peraí, deixa eu dar um Ctrl X, Ctrl V. Agora aqui, gente, olha só. A gente tem o gráfico de resíduos, tá? Aqui na coluna ele está indo variando de 0 a 50%. Eu quero que ele varie de 0 a 100%. Aí. Então, gente, olha só. Cada pontinho desse aqui é um valor de resíduo percentual, tá? Opa, ele está de menos... Espera aí, deixa eu colocar aqui. De menos 1 até 1, tá aí. De menos 100 a 100%, tá? Então, a gente há de convir que quanto menor for o resíduo, né? Ou seja, quanto menor for a variação, tá? Quanto menor for a diferença entre o real e o estimado, melhor, né? No caso aqui dos resíduos, a gente quer que ele fique mais próximo possível de zero, tá? Então, nesses casos aqui, a gente percebe que à medida que o CAP vai aumentando, a gente tem aqui uma variação média dos resíduos, tá? Então, procure verificar também se os dados eles estão aí batendo de acordo aí se a equação ela está batendo de acordo com os seus dados, tá? Aqui nesse caso deu essa variação aqui, ó, tem um que está com uma variação aqui de 45%, uma outra aqui que está com uma variação de menos 43%, ou seja, está com essa variação toda, mas só por curiosidade também, eu quero ver quanto que está a média percentual de resíduo, tá? Vou selecionar todos aqui, ó. Então, eu estou vendo aqui, ó, que a média de resíduo percentual é de 1,88%, tá? Ou seja, essa equação aqui que eu ajustei, a gente percebe aqui, por exemplo, ela está com R quadrado ajustado de 0,92, ou seja, está próximo de 1. A média de resíduos está dando 1,88%, né? Por mais que tenha alguns valores que estão variando para mais, outros para menos, mas está numa média ali que está próxima de zero, tá? Então, tudo isso são formas de você entender como que está a confiabilidade desse ajuste de equação volumétrica aí para o seu inventário florestal, tá? Lembrando que essa equação aqui é a equação de Schumacher e Hall, mas claro que você pode fazer isso com outras equações também a seu critério, tá? Se ficou alguma dúvida de como que faz esse passo a passo, é só voltar aí no vídeo que vocês entendem tudo certinho, tá? Bom, pessoal, esse foi aí o passo a passo que vocês fazem tanto para fazer o ajuste da equação volumétrica, quanto para você verificar se ela está bem ajustada aos seus dados, tá? Como vocês puderam observar, como eu disse, existe ali uma variação para mais, para menos, mas numa média geral ali o percentual de resíduo tá 1,88%, eu acredito que está próximo de zero, tá? Dá para se aplicar na prática, tá? Mas isso porque num povoamento florestal existem diversas fontes de variação, tá? Como eu disse, então você pode fazer esse mesmo ajuste que vocês viram aí, vocês podem pegar outras equações e fazer o teste em diversas outras equações, né, que eu mencionei lá atrás, que são equações de Spur, de Stott, de Mayer, enfim, tá? Você pode fazer esse mesmo ajuste em diversas outras equações, tá? Ou então, uma outra sugestão é você fazer utilizar uma única equação, né? Por exemplo, se eu fiz aí com a equação de Schumacher e Hall, vocês podem também fazer essa mesma equação,
mas testando ela num inventário florestal de maneira estratificada, por exemplo, tá? O que seria isso? Nesse povoamento que vocês viram aí eu fazer esse teste, toda essa base de dados tem diferentes idades, tá? Tem uma diferença de idade ali de uma árvore que está com 8 anos de idade para uma outra árvore que tem lá 11 anos de idade, ou seja, tem uma diferença de idade entre as árvores. Então pode ser que isso seja uma fonte de variação que fez com que teve aquelas variações, tá? E no seu inventário florestal pode existir outras fontes de variação, como por exemplo, em sítios diferentes geram dados diferentes, além da idade diferente também, né? Locais diferentes, espécies diferentes, né? Se você faz um ajuste para uma determinada espécie, ela vai se comportar de uma maneira. Se você faz um ajuste para outra espécie, ela vai se comportar de outra maneira, tá? Então, o que eu quero dizer aqui é você procurar, então, fazer esse ajuste e fazer um ajuste específico para cada situação específica, tá? Dessa forma, eu acredito que você vai ter várias equações, né, e ajustadas para cada uma das situações específicas, tá? Dessa forma, cada equação ela vai estar aí bem mais confiável para aquilo que você queira usar especificamente. Bom, espero que vocês tenham entendido como você faz esse ajuste matemático aí da equação, tá? Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, olha lá o passo a passo de como que você faz isso certinho para não ter dúvida, tá? Se ficou alguma dúvida também, escreve aí nos comentários, tá? Que eu tô sempre de olho aí nas dúvidas que o pessoal posta. Espero ter ajudado mais uma vez, continue me acompanhando. Se você chegou até aqui também, dá um curtir no vídeo, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ative todas as notificações, porque dessa forma, cada vez que eu postar algum vídeo, a rede social vai te entregar, vai saber que aquilo é muito útil para você, tá? Espero que vocês tenham gostado, continue me acompanhando e é isso aí. Valeu!